dando continuidade, nós teremos agora uma palestra que o tema dessa palestra é TI Safe Cockpit, Gestão de Riscos de TO na palma da mão. E quem estará conosco aqui no palco, peço para que subam para receber os seus aplausos, Elamir Menezes e Rafael Oliveira. Apresentando aqui os nossos próximos palestrantes, Elamir Menezes é graduado em Administração de Empresas, com MBA em Gestão Estratégica da Informação e MBA em Gestão Empresarial. Coordenador de Riscos e Qualidade, gerente de Tecnologia da Informação e Operações, gerente administrativo pedagógico e também professor. Rafael Oliveira é graduando em Sistemas de Informações e analista de Segurança da Informação na área de riscos. Passo então agora a palavra ao Elamir e ao Rafael, por favor. Boa tarde, gente. Bom, é um prazer tê-los aqui. Agradeço aí a presença. O nosso assunto adiantado vai ser sobre TI Safe Cockpit, gestão de risco na palma da mão. Todo problema ele requer uma solução. Nós tínhamos um problema. Como já foi dito aqui, na área de segurança de TO, né, de formação industrial, a gente não consegue resolver o problema de segurança do ambiente com uma única solução, né? Uma solução mágica, uma única ferramenta. Consequência disso é que a gente tem que tratar uma série de ferramentas e colher informações de todas essas ferramentas, ou seja, a gente com isso acaba tendo a necessidade, né, de trabalhar com um volume grande de informações e uma variedade também grande dessas informações. Como foi dito aqui também, né, aquela célebre frase do que você não mede, você não controla, né? Até na apresentação aqui do Marte, você não visualiza, você não consegue também proteger no caso de segurança cibernética industrial. Bom, com isso a gente tem, então, uma série de informações, de uma série de ferramentas, onde a gente precisou procurar uma forma de consolidar essas informações, né? E aí numa, vamos dizer, numa ordem de grandeza de milhões, milhares e centenas, enfim, filtrar essas informações, armazená-las, né, de forma organizada, analisá-las também, fazer uma análise e, com isso, gerir as informações, né, exibir essas informações para o cockpit. Então, de certa forma, todas essas informações que a gente trabalha, né, todas essas origens, enfim, todo esse fluxo, né, todos esses processos, melhor dizendo, eles seguem um fluxo padrão, que é esse fluxo aí. Bom, aqui é mais uma representação desse fluxo que a gente acabou de mostrar. Então, a gente tem dados aí de infraestrutura, tá? Dados no caso dos firewalls, IDS, EDR, dados de produção e controle de maturidade. A gente vai ver um pouco mais na frente, a gente vai citar aqui outras origens, né, além dessa. Isso tudo de uma forma organizada, armazenada, né, numa base de dados, depois analisados, tudo isso trabalhado para, de forma padrão, a gente ter isso disponibilizado no cockpit. Então, o resultado, né, a meta, né, o objetivo do nosso trabalho foi trazer todas essas informações, como eu disse, de forma filtrada, organizada, para disponibilizar todas as informações para os gestores, né, de segurança, com mobilidade, né, ou seja, ele poder acessar essas informações a qualquer momento, né, de onde ele quiser, e numa linguagem padrão. A gente vai ver um pouco mais na frente aqui, além de a gente consolidar essas informações, a gente consegue transmitir, né, a gente vai ver com mais detalhes, ou comunicar esses dados, essas informações,
para todos os níveis funcionais, né, de uma empresa, de uma organização, no caso dos nossos clientes. Então, esse é o resultado, e aqui, né, nos próximos slides, a gente vai ver com mais detalhes todas essas fases, né, desse projeto, e que, de certa forma, já é uma demanda, uma necessidade que foi levantada pelos nossos clientes, né, através do pacote da ASCI. Bom, boa tarde. Eu vou falar um pouco agora sobre as origens dos dados que compõem o TI Safe Cockpit. A gente tem aqui controles de maturidade, que é a relação dos formulários que a gente envia para os clientes para entender melhor como está a infraestrutura dele. A gente tem dados do sistema de tickets, que é relacionado aos chamados, a questões do dia a dia, um sistema que é a ponte de comunicação entre as equipes do cliente e a equipe do ICS-SOC. A gente tem demandas de qualidade, que são as demandas que vão aparecendo ao longo do projeto. A gente tem logs das ferramentas de segurança. A gente tem a avaliação das regras de firewall de próxima geração. A gente tem o progresso dos alunos da Academia TI Safe e a gente tem os registros de ataques cibernéticos do Incident Hub. Nessa apresentação a gente vai focar só em alguns deles, até mesmo para não estender. E todos esses dados eles são unificados e servem de insumo para compor o TI Safe Cockpit. Só complementando, gente, aqui a gente tem aquela coluninha, né, de origens, um pouco mais detalhada. É claro que a gente não vai entrar na explicação de todas essas origens, mas algumas ali são importantes, como o sistema de ticket, por exemplo, que, na verdade, vai voltar a falar um pouco mais na frente, mas, enfim, é uma das maiores bases que alimentam o cockpit. Hoje, praticamente, todas as demandas dentro daquele fluxo passam pelo sistema de ticket. Os que não passam, futuramente vão passar, para a gente controlar essas demandas através de um único sistema, né, de chamados. Demandas de qualidade, que são frutos, enfim, as reuniões que a gente executa com o cliente, reuniões de qualidade, também de acompanhamento de projeto. Os demais, né, logs de ferramenta do firewall, né, logs de informações do firewall, como a gente falou. Progresso de aluno também, ou seja, a parte de treinamento, também tem todo o tratamento das informações que são dadas através do que a gente chama do FSI, que é a nossa formação, curso EAD, né? E registro também de ataques, né, do Incident Hub, site nosso, e inclusive nova versão que está no ar agora. Tá? Tudo isso vinculado a uma base de dados e organizado para o cockpit. Aqui a gente vai falar um pouco sobre como ocorre a avaliação de riscos dos controles Aqui a gente vai falar um pouco como a gente realiza a avaliação de riscos e coleta as informações para poder servir de insumo para a parte de governança dos controles de maturidade. A gente realiza o diagnóstico dos controles de maturidade, como a gente tinha falado no slide anterior, que a gente envia relatórios para os clientes, formulários para o cliente, para entender como é que está a situação atual deles. A gente também realiza o diagnóstico de segurança física, a gente visita a planta, a gente tenta entender como é que está a infraestrutura do cliente. Também a gente realiza a coleta de pacotes na rede, não só para ter um entendimento físico, mas lógico da rede de IoT do cliente. E com base todas essas informações, a gente realiza a avaliação de riscos e é passado para o TI Safe Cockpit. Complementando. Aqui nada são as origens, as informações que são coletadas dentro do processo de análise de riscos, né? A gente fala aqui do diagnóstico de controle e de segurança física, coleta de pacotes, ou seja, ambos, né, segurança e de controle de maturidade, é o que a gente chama de análise estática e análise dinâmica.
Tudo isso são informações que a gente vai servir aqui para, enfim, gerar, por exemplo, o índice de maturidade, mas também são informações que a gente colhe, né, principalmente o diagnóstico de segurança física, controle de maturidade, mas principalmente o de segurança física, a gente também faz esse levantamento presencial, né, no cliente, que acho que é importante também, não só pelo contato, né, com o cliente, mas pelo conhecimento da planta, logicamente também acompanhado da arquitetura, fluxo de rede, etc. Aqui a gente tem uma exemplificação de como a gente coleta esses dados do cliente. A gente envia os questionários e a gente realiza reuniões de riscos mensais para também entender esses questionários. E eles fazem parte de 7 domínios da segurança cibernética, que são entre eles governança e monitoramento, segurança de borda, segurança de dados, educação e conscientização, controle de malware, proteção das instalações físicas e uma série de controles, né? É que o controle de maturidade é uma daquelas informações que fazem parte do processo maior da análise de risco. Esse é o questionário que a gente envia. Na verdade, são 5 questionários. São controles baseados na ISC 62446. E são, ao todo, cerca de 400 controles, 400 perguntas, onde, em ciclos, né, de primeiro até o 5º ciclo, com 5 formulários, e conforme o cliente vai respondendo, são só respostas sim ou não, né? Não são respostas dissertativas, é somente sim ou não, mas é através desses controles que a gente consegue aferir, né, o índice de maturidade. E aqui a gente tem a escala de maturidade de segurança, que vai de 0 a 5. A gente tem aqui 0, que são controles inexistentes. De 1 a 2 são minimamente estabelecidos, não tem política, não tem uma formalização. Do 2 ao 3 já começa a existir políticas, processos estabelecidos. E do 4 ao 5 já tem um acompanhamento acima disso e é possível realizar medir esses controles. É o resultado do índice de maturidade, né? Como o Marcelo citou um pouco na parte da manhã, no final da manhã, dificilmente o cliente ele chega ao nível máximo 5, né? Hoje, numa análise, o cliente hoje que está entre 2, 3 ali já é considerado um nível de maturidade alto. Né? E no começo do processo, principalmente no início do processo de implantação, normalmente ele está ali entre o 0 e 1, que é comum, né? E aqui a gente tem uma tela, que é uma das telas que vai aparecer um pouco mais na frente, mas é uma tela do cockpit, né? Onde a gente tem esse índice de maturidade, né, que a gente chama aqui de radar, dividido pelos domínios, né, do CS Framework, Security Framework, nosso, baseado na ISC, né? Mas onde o cliente ele pode comparar o índice de maturidade dele com o índice que a gente chama de referência de mercado, que são o índice médio, né, da maturidade média de cada domínio dos demais clientes. Aqui a gente tem a parte do sistema de ticket, que também compõe o cockpit, que é o resultado da análise dos dados, via AI, via análise dos analistas em si, do ICS-SOC, e eles também compõem o relatório. Isso é outra origem, né? Que é a base de dados do sistema de ticket, né? Como eu falei, basicamente todo o processo ele passa, os que não passam ainda, né? Futuramente vão passar,
mas é a base, a maior base de uma das maiores, né, de alimentação, né, de informações que são exibidas no cockpit. Aqui a gente tem o ciclo das demandas de qualidade, que, como eu tinha falado, das reuniões de acompanhamento, que vai coletar demandas dos clientes e a gente vai resolver essas demandas. E tem toda essa questão da atualização dos status, das pendências, e todo esse controle também é possível acompanhar no relatório, no T-Safe Cockpit. Bom, esse também é outra origem, né? Que é o ciclo de qualidade, enfim. São informações que são geradas nessas reuniões que a gente faz de acompanhamento de projeto, como também as reuniões de qualidade, onde nasce grande parte também das pendências, né? A gente também tem, como outra base de origem de dados, o acompanhamento do progresso dos alunos da Academia T-Safe. E Treinamento, né? O treinamento EAD. Bom, finalizadas as origens, a gente tem a próxima etapa de Analytics, né? A melhor forma que a gente achou para representar essa etapa, na verdade, é essa ilustração. Aqui, onde a gente tem um liquidificador, né? Na verdade, os dados, né, das origens que a gente acabou de ver, a gente tem, na verdade, tem uma mistura aqui, vamos dizer assim, de um suco, né? Para a apresentação final e exibição das informações no cockpit. Mas, junto com essas origens, o que é essa mistura, né? Na verdade, essa é a preparação, né, dos dados de origem, o tratamento dessas informações com todos esses quadradinhos que vocês estão vendo aqui. Que são bases, né, bases de dados de outras fontes, que a gente vai ver em seguida, de normalização dos logs, base de conhecimento, histórico de chamados, feed de segurança, regras de pedra, da T-Safe, e normas de segurança. Então, aqui entra toda uma preparação, um analytics, machine learning, inteligência artificial, tudo isso junto que trata das informações, também serve como base para outros processos, para que essas informações sigam para o cockpit, né? Então, a gente tem um primeiro processo, e um dos principais, né? Que é o processo de normalização dos logs e correlação também desses logs. Esse processo é um processo que acontece no ambiente do CIEM. Então, a gente tem todos os logs, né? A gente recebe as informações lá das ferramentas de infraestrutura, mais uma vez, né? Firewalls, IDS, EDR. Esses logs, na verdade, eles já vêm com um volume significativo, né? A gente tem situações que o número de logs chegam a milhares ou até milhões, e de forma meio desorganizada, até para serem tratados, né? Serem exibidos também. E a parte de normalização, na verdade, é uma organização desse volume, né, de logs, uma forma de organizar, não só em relação ao volume, mas também como forma de exibição. E logo depois ele passa por um processo de correlação, né, na verdade, uma vez normalizado, né, e identificado através dos eventos, né, ele pode identificar numa sequência se é uma ameaça de escaneamento, por exemplo, força bruta, ou um tipo de malware. Então, na verdade, uma vez o log, né, isso no CIEM, normalizado, identificado, numa sequência de eventos, ele consegue identificar, através do primeiro ataque, do segundo ataque, do terceiro evento, quarto evento, que tipo de evento está ocorrendo, e aí ele gera uma exibição que nada mais é do que um alerta, né, de um evento. E esse é uma das principais funções aí do Analytics. Outra base que é usada, né, como tratamento dessas informações é a base de conhecimento.
A nossa base de conhecimento também ela não é só tratada nessa fase de análise, ela também, como o próprio nome diz, né, ela serve como base de consulta para uma série de processos. A gente tem nessa base documentações de políticas e procedimentos, detalhes sobre históricos, né, de ameaças e vulnerabilidades, a gente tem isso armazenado para consulta. Diretrizes, né, de mitigação e remediação, ou seja, melhores práticas, né, e que já foi feito, enfim, em ataques similares, dependendo do evento. Recurso de treinamento e conscientização, né, é um projeto também nosso que evolui, além do treinamento do EAD, mas, enfim, material de cursos, bem especificamente para segurança cibernética industrial. Também outras ferramentas e utilitários de segurança. Então, toda essa base, além de servir, obviamente, como base, né, de informação, né, de conhecimento, ela também entra dentro desse processo. Então, por exemplo, quando existem lá, depois de todo aquele processo lá de normalização dos logs, enfim, quando efetivamente é emitido um alerta, esse alerta, ele já traz informações, né, da própria ameaça, o histórico de ações de mitigação, né, o que deve ser feito, ou pelo menos as principais ações, as principais, enfim, atividades que devem ser executadas, uma descrição, resolução, né, recomendada, além do histórico, e também alguns proativos relacionados, né? A gente também tem aí um histórico de alertas. Tudo isso, né, é no momento que é emitido o alerta para, enfim, para o analista, para o operador, né? Bom, a gente tem ali também a base de verificação dos históricos, dos chamados, né? Ao mesmo tempo que esse alerta é emitido, né, eles têm os detalhes, já traz aqui alguns links ou algumas referências, né, de tratamento, enfim, desse alerta, coisas que, né, obviamente, no passado, o mesmo problema já podem ter acontecido, para servir aí de base e tomada de decisão. Outra base importante também são os feeds de segurança, os feeds de segurança públicos ou de parceiros, ou seja, aqui a gente tem uma série aí de bases, né, de informações com vulnerabilidades, enfim, isso tudo é acompanhado e também serve como base, né, de acompanhamento e serve também como base de tratamento da informação para o alerta ou para o evento que está sendo gerado. A gente poderia estar incluído aqui o Hub, por exemplo, não exatamente como feed, mas também como base. É uma informação que também é exibida no cockpit. Bom, temos também a verificação de compliance, né, com as regras de pedra. Regras de pedra são... o pessoal de arquitetura já diz que é o primeiro vestibulado de quem entra para a área de arquitetura na TI Safe. Isso aqui ele já aprende já de cor e salteado. Mas são vamos dizer, são 11 regras essenciais que o pessoal de arquitetura eles consideram como primordiais, como mínimo de segurança, né, de configuração dos firewalls, né? Obviamente, essas regras elas estão diretamente ligadas também com o compliance, com as normas de segurança, a NIST também, 62443. Bom, não vou ler todas as regras aqui, né? Algumas são simples de entender, por exemplo, não pode ter acesso direto à internet. Importante dizer também que essas regras, apesar de serem configuradas, isso não é feito sem o consentimento, né? Principalmente o conhecimento também do cliente. Isso é feito enfim.
em ambos, no acordo, né? Bom, e aí, aqui a gente tem uma demonstração, a gente falou das origens, né, das informações, do tratamento dessas informações, da análise e uma preparação. E aí a gente também tinha outro desafio, que é justamente como levar essas informações para uma série de níveis, né, funcionais dentro da empresa. Então, esse gráfico aqui ele vai aparecer um pouco mais na frente, de forma mais detalhada, mas o que a gente quer dizer, quer mostrar aqui, é que, independente do nível, né, de funcional dos gestores dentro da área de automação, a gente tem informações aqui que atende desde o analista de segurança até o conselho diretivo, né? Ou seja, passando aqui pelos gestores de conformidade, gestores de segurança, diretorias, C-level, enfim, por fim, o conselho diretivo. Então, um pouco mais na frente, a gente vai mostrar, né, como é que cada informação do cockpit, né, funciona e dialoga, né, com cada nível funcional desse aqui. Tá? Bom, falamos das origens, falamos do Analytics, prepara essas informações para toda a empresa, e aí a gente tem uma das partes mais importantes, que é, enfim, o TI Safe Cockpit. Então aqui a gente tem aqui a visão executiva do TI Safe Cockpit, e nessa parte o gestor consegue não só ver os dados de uma forma mais abrangente, mas focar diretamente no controle de maturidade, por exemplo, que não foi implementado, ou no ticket pendente de fator de risco alto, de malware, por exemplo. E cada um desses gráficos segue o que o Lamy falou anteriormente sobre cada parte da empresa. Essa é a principal tela do cockpit, né, que é a visão executiva. Repare que aqui tem uma animação, né, que conforme a gente vai clicando, ele vai descendo o nível de detalhamento para cada informação executiva dessa. Né? Aqui a gente tem a parte de fator de risco, que permite entender ao longo do tempo como se dividiu o fator de risco do ambiente de OT do cliente, de baixo, médio, alto. E no próximo, a gente consegue entender quais controles foram implementados ou não. Então, o que a gente entende aqui? Que se, por exemplo, tem ficado nível muito alto do fator de risco, o cliente pode chegar aqui nessa tela e tentar entender, o que eu posso melhorar da minha infraestrutura para que eu abaixe o fator de risco alto, por exemplo, da minha planta. Essa aqui é complementando, isso aqui é consequência daquela informação dos controles que a gente mostrou lá na origem. Na verdade, ele traz aqui, por domínio, o percentual de controles, né, implementados ou não implementados por domínio. Aqui a gente tem o resultado do nível de maturidade do cliente, e não só como a avaliação do próprio cliente, mas como também uma referência de mercado, para o cliente entender se ele está ok, se ele está dentro dos padrões gerais, ou se ele precisa melhorar e tal. Essa é a tela que já tinha aparecido anteriormente, né? A gente chama de radar, onde aqui sim, de forma mais clara, a gente tem a teiazinha de referência do mercado, que seria a média de maturidade dos demais clientes em comparação, né, com a média do próprio cliente, enfim, dividido aí por domínios definidos pela norma. Repare ali que a gente tem
apesar de serem dados fictícios, a gente tem dados bastante reais, 2,72, 2,28. Não foge muito da realidade. Aqui a gente também tem as iniciativas recomendadas para que o cliente, quais controles ele precisa resolver para aumentar o maior número, aumentar em maior quantidade o nível de maturidade dele, como por exemplo esse aqui, seria gestão de riscos e capacitar a equipe, e políticas de segurança. E dentro desses controles não só tem a iniciativa, mas tem também quais insumos necessários, quais equipes, quais os resultados esperados em cada uma dessas iniciativas. Essa aí é a tela que traz as iniciativas, né? Consequência dos riscos, né, identificados na análise de riscos. O ponto importante aqui é que essas informações depois, né, assim, num processo posterior, não tem nada a ver exatamente com o cockpit, mas isso gera informações, por exemplo, para o PSCI, o Plano de Segurança de Informação de Segurança Cibernética. É um plano que sai daqui, né? Na verdade, tem essas informações como base, mas é um plano mais detalhado, mais operacional do que, efetivamente, nesse momento, o cliente deve fazer para, enfim, mitigar e melhorar, né, a maturidade e o nível desses controles. Qualidade, ou aqui por algum motivo não está aparecendo, mas seria o gráfico das demandas, enfim, geridas pelas reuniões de qualidade, né, uma daquelas informações que aparece lá como origem. Aqui é o gráfico do treinamento, que é uma das telas, enfim, por algum motivo não está aparecendo, mas, na verdade, é o gráfico que traz o percentual, né, dos alunos inscritos, né, enfim, quanto o percentual de cada turma, dos colaboradores que concluíram, né, a treinamento. E, por fim, não quase no fim, né, mas não ainda no final, aqui a gente faz uma comparação mais detalhada, né, daqueles níveis funcionais que eu falei. Repare, aqui a gente já tem a correlação de cada nível com a informação disponibilizada lá no cockpit. Fazendo aqui um link com os gráficos lá da visão executiva, a gente tem ali, para o analista de segurança, o gráfico de ticket, no percentual, né, gerado lá pela base do ticket, de tickets pendentes, né, e endereçados. Aqui, para o gestor de conformidade, a gente tem o índice também, né, o índice de tickets por nível de risco, nível baixo, níveis, né, baixo, médio ou alto. Mais embaixo aqui, para gerência e proteção, a gente tem o gráfico, que aí sim, que é não apareceu lá na visão executiva, mas não no final, é o percentual de conclusão da turma, né, enfim, dos inscritos para o treinamento. Mas aqui à direita, para o nível de diretoria, a parte o percentual de controles focados exclusivamente para iniciativa de continuidade, diferente aqui do de cima, que seria o percentual de todos os controles globais, de todos aqueles controles que a gente aferiu, mas aqui não, aqui só especificamente para iniciativa de continuidade. E finalizando, né, para o conselho diretivo, o índice de maturidade comparado com a maturidade máxima, né, nível 5. Bom, com isso, então, a gente tem, enfim, a apresentação do cockpit, que, bom, espero que agora Murphy fica plantão. A gente tem aqui o exemplo do
da mesma apresentação, né, do cockpit. Celular. Bom, e agora sim, finalizando, a pergunta é, bom, gostei do cockpit. Eu posso contratar somente o cockpit? Aí a notícia boa é, não. Ou ruim ou boa, né? Mas a gente não faz isso porque a gente não, enfim, se não é comercializado fora do pacote, né? Vamos entender. O cockpit ele faz parte, né, do pacote dentro da assinatura de segurança cibernética, da SCI. E a gente não disponibiliza não é porque a gente é ruim, não, a gente é mau, né? Na verdade, como todo processo da apresentação, a gente teve a oportunidade de ver que, na verdade, o tratamento, né, o produto final, ele traz as informações escolhidas de todas aquelas origens. E é importante, dentro do pacote da assinatura, porque a gente garante a confiabilidade, né, e a qualidade dessas informações, né, colhidas dessas origens. Então, se a gente não trabalha junto no mesmo pacote, na mesma assinatura, a gente, por exemplo, o cliente, ele só tem firewall. Não, a gente só administra o EDR. A gente não tem as outras informações para consolidar com segurança, enfim, demonstrar para o cliente, para desenvolvimento do progresso dele no projeto. Ok, gente? Bom, é isso. Agradeço aí mais uma vez a todos pela presença. Queria mandar um beijo especial para a minha equipe de riscos daqui, ó, que veio prestigiar. E o Rafael também. Mais tarde a gente volta aqui para as perguntas. Obrigado. Obrigado.